Dentre os vários sites de notícias, o que eu mais utilizo, sem dúvida nenhuma, é o investing.com. Não tenho parceria com eles, não ganho nada, não tenho link, nada, 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 nada. Eu estou dizendo para você que funciona e que é muito bom. O investing.com, ele tem, a forma como ele está estruturado, é muito fácil de você navegar entre notícias, calendários econômicos. Você tem a versão brasileira, a versão americana. Então, é muito tranquilo. Outra característica importante, você abre um par de moedas ou um gráfico, seja ele qual for, e você consegue fazer a tua análise, traçar qual for a análise que você quiser, Fibonacci, não importa. E você salva. E você tem como e você tem a opção de abrir novamente aquele gráfico, carregar a análise que você fez. Eu, por exemplo, tenho análises que eu fiz há mais de ano e está lá. Então eu recomendo bastante. Vou mostrar aqui para vocês. O site que eu mais utilizo e recomendo é o investing.com. Na minha opinião, é o mais completo, mais fácil de utilizar e onde você busca rapidamente todas as informações. Primeira coisa que você deve fazer, na minha opinião, é assinar. Ele é gratuito. Você vem aqui, você pode entrar com a sua conta Google. Eu vou entrar, como eu já tenho a minha conta, já estou logado. Eu aconselho você trabalhar principalmente na versão em inglês. Por quê? Você tem um noticiário global. Claro, se você vai focar no mercado brasileiro, você utiliza a versão em português, porque você passa a ter o noticiário mais voltado para o Brasil. Por exemplo, hoje o Ibovespa está subindo em função da Petrobras e Vale. O que é importante é você sempre tem que olhar aqui o calendário econômico, onde a gente tem diariamente e para a semana toda as principais informações. O investing é dividido em estrelas, então a gente fica realmente nas notícias, na minha opinião, o que tem mais relevância, que são as 3 estrelas. Por exemplo, 14 horas horário de Brasília hoje, sexta-feira, dia 26 de abril, nós temos aqui a divulgação do CAGED do emprego. Então você fica de olho, porque isso aqui certamente movimentará o mercado local. E nós temos também o calendário completo, né, para a semana, calendário de feriados, aqui por exemplo, e aí você tem todos os feriados dos principais países. Então, por exemplo, dia 1º de maio, claro, feriado em vários países, inclusive no Brasil, onde fecha a B3. Além do calendário, eu utilizo muito o recurso de gráficos, que eu já tenho até na minha barra aqui. Por exemplo, eu carreguei o índice futuro do dólar, o DXY, e ele tem o gráfico. Você tem a opção de fazer a sua análise e guardar. Eu já tenho salvo aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui o índice futuro. A última vez que eu fiz alguma análise, dia 21 de março. Quando você carrega, eu já tenho a minha configuração que eu fiz aqui. Esse recurso é extremamente útil para você fazer as suas análises. Por exemplo, eu estou olhando aqui o DXY. Eu também tenho outros pares de moeda, por exemplo, como o Euro-USD. Ele carrega e eu já tenho aqui também uma análise feita para o Euro-USD. Carreguei a minha análise, vou expandir a tela e está aqui. Ele guarda, você salva toda a minha configuração. Por exemplo, se eu for atualizar essa retração de Fibonacci, tudo o que eu tenho que fazer é salvar. Eu clico nessa seta para cima e ele salva. Para mim, essa é uma das melhores funcionalidades. Por exemplo, eu tenho aqui Bitcoin também. Eu vejo quanto está o Bitcoin agora. Claro, eu tenho aqui também uma análise feita, 16 de março. Carrego. Está aqui a minha análise do Bitcoin feita no dia 16 de março. Notem que tem mais de um mês e continua válido. Vou atualizar aqui. Esse é um gráfico semanal. Posso mudar para o diário. E vou atualizar, salvo. Já estou com essa configuração já atualizada. Voltando para o site principal. Quando você tem esse noticiário, principalmente em inglês, basta você clicar o botão da direita, traduzir para o português, e aí você tem todas as principais notícias que são importantes. Aqui na tela principal, a gente tem um resumo, por exemplo, do mercado. A gente tem aqui pares de moedas. Você pode simplesmente mudar para índices. Você tem um mapa geral, commodities, criptomoedas.
É muito prático, muito rápido. E aqui embaixo a gente tem o detalhamento. Esse é o site que eu mais utilizo porque ele é muito funcional, muito prático.